Olá, eu sou Dora Barros, estou muito feliz de estar hoje aqui com vocês novamente e eu vou continuar com o tema da semana passada, que é falando sobre os traços, né, os traços principais dos 4 tipos de temperamento humano. E hoje é a parte 2, né, a parte 2 e a última, porque eu também não vou falar mais sobre esse assunto. E se você não assistiu da semana passada, que eu falei sobre o sanguíneo e o fleumático. Eu já falei sobre esse temperamento. Agora, se você não assistiu, eu aconselho você a assistir para você entender melhor todo o conteúdo, né? Porque lá eu já dei uma introdução, né? Eu já fiz uma pequena introdução. Hoje eu vou falar sobre o colérico e o melancólico, tá? Que lá semana passada eu já falei sobre os outros dois. Então hoje eu vou falar sobre esses dois aqui, colérico e o melancólico. Então, se você consegue identificar em você mesmo, fica muito mais fácil você lidar com a vida, porque na verdade os temperamentos eles são visualizados, são observados através do nossos comportamentos, das nossas atitudes diante de alguns eventos na nossa vida. E quem nunca viu e quem nunca passou por situações que exigem controle emocional, que exigem inteligência emocional, quem nunca viveu isso? Na verdade, a gente está sempre vivendo, se deparando com situações que exigem muito controle emocional. E gerenciar as emoções é, assim, muito importante para quem lida com o público, para quem tem família, para quem vive, tem um relacionamento. Então, isso é muito importante, né? E para a própria saúde, né? A própria saúde, porque ninguém merece ficar doente por falta de equilíbrio, né? Equilíbrio mental, equilíbrio emocional. Então, é muito bom quando a gente consegue fazer essa viagem para dentro da gente, a gente mergulha assim, sabe? Sabe como é que é? Dá aquele mergulho para dentro de si e se avalia, se autoanalisa. Se você vê que você não consegue fazer isso sozinho, busca ajuda. A psicologia tá aí, tem a internet, tem muitos testes que pode te ajudar nessa avaliação, nessa descoberta, né? Porque é muito importante fazer essa descoberta de si mesmo, a respeito de si mesmo. Na semana passada eu falei que o bom de se conhecer não é para olhar no outro e apontar e botar defeito e dizer que o outro é sanguíneo, dizer que o outro é melancólico, dizer que não, o bom de tudo é quando a gente descobrir como a gente consegue lidar com os comportamentos. Você já deve ter ouvido aquela expressão, alguém diz assim, fulano tem uma personalidade forte. Olha, semana passada eu dei exemplos da Bíblia e hoje também eu vou dar alguns exemplos porque eu, quando me preparei, eu busquei esses exemplos da Bíblia, assim, de personagem bíblico, né? Então é tão bom quando a gente consegue fazer essa descoberta, né, na gente mesma e a gente vê que a gente aprende muito e é tão importante porque a gente consegue se autoajudar e ajudar o colega, ajudar o próximo, né? É muito bom ajudar o colega de trabalho. Agora sim, não é para ficar apontando o erro e porque todos nós, todo ser humano, nós vamos ver no decorrer do vídeo, nós vamos ver que todo ser humano ele tem vários traços, né? Traços de outros comportamentos. Pode ser que você diga assim, eu sou colérico. Mas pode ser que você tenha traços de sanguíneo, pode ser que você tenha traço. Porque a personalidade, a gente pode moldar nossa personalidade, né? Primeiro porque nós cremos num Deus que faz tudo perfeito e ele nos fez com uma personalidade maleável a ponto de que a gente pode trabalhar e aperfeiçoar e melhorar onde precisa ser melhorado, né? E
cuidar daquele ponto que a gente não consegue ainda tratar, né? Então, nós somos maleáveis e somos ensináveis. Então, nós podemos fazer isso. O ser humano, ele é muito abençoado, porque quem fez ele assim, um criador que pensou em todos os detalhes, e ele não deixou de fora as nossas emoções, ele não descartou a possibilidade de melhorar e de crescer, né, de aprender, né. Então hoje eu vou falar sobre um temperamento assim que é bem, pelo nome as pessoas julgam muito, né. Ah, fulano é colérico, e eu vou falar exatamente sobre o colérico. Mas eu vou ficar bebendo água porque hoje está muito quente aqui. Aqui onde eu tô hoje está muito quente, né? Então, assim, o colérico, ele é de um temperamento, assim, explosivo. O colérico, ele é ambicioso, ele é dominador. Ele é um indivíduo que ele é determinado, né? Mas ele tem grande capacidade de planejamento, né? E ele também é impulsivo, ele tem muita energia para gastar. Então, ele é, assim, muito, muito enérgico. E vou dizer assim que ele é muito elétrico, sabe? É aquela pessoa que quando chega num lugar, ele quer fazer tudo, ele quer resolver as coisas, ele é o cara que planeja, ele quer, sabe? Ele é impulsivo, ele quer meter a mão em tudo porque ele quer resolver, ele quer logo dar um jeito para tudo, né? Ele tem pontos fortes e tem pontos fracos. Agora, detalhe, eu vou dizer uma coisa aqui que assim é bem importante que a gente observe que todos os pontos, tanto positivo como negativo, como forte, como os pontos fracos, eles são passíveis de melhora. Então, não é porque as pessoas, algumas são coléricas ou são sanguíneas, que a gente pode aceitar, e essas pessoas também não podem se prevalecer de saber, eu descobri que eu sou colérica. Então, porque eu sou colérica, eu vou chegar chegando, vou dominar, eu posso fazer tudo, então eu chego lá, só eu que sei. Não. Eu não posso usar do meu temperamento para proveito próprio, por interesse próprio, né? Não posso me aproveitar desse comportamento, desse temperamento, para fazer coisas que venha passar por cima de outras pessoas, venha ferir ou machucar outros sentimentos, que no caso seriam outras pessoas. Então, o colérico, como eu já disse, ele é determinado, ele é habilidoso, ele é prático, né? Ele tem muita habilidade de liderança, né? Mas ele também tem pontos que precisam serem melhorados, né? Que precisam ser trabalhados. Por quê? Porque ele é egocêntrico, ele é intolerante, ele é impulsivo, é impaciente, né? Ele é impaciente quando ele quer logo, ele não sabe esperar, e ele é muito assim, fiel no que ele faz. Então, se você tem um amigo fiel, um amigo colérico, se você tem um amigo colérico, ele pode observar nessas características ali, aquele que precisa, que ele quer, tudo é pra ele. Ele quer ser o centro das atenções, entendeu? E ele é muito intolerante e ele é impaciente, ele chega, ele não quer. E eu digo isso porque quando eu estava na faculdade, tinha alguns colegas, né, que, assim, a gente formava a equipe, mas tinha ali um ou dois que queria ser o centro e era impaciente, entendeu? Aí a gente acabava de formar a equipe, cada um ficava com uma tarefa ali. Aí aquele lá, ele já ficava toda hora mandando mensagem, às vezes ligando, às vezes mandava e-mail. E aí, eu já fiz a minha parte, tu já fez a tua? As pessoas esquecem que cada um tem o seu tempo e o seu perfil de tempo, né? Então, assim, ele ficava toda hora, eu já fiz, e aí, não deixa pra cima da hora, olha, tu tem que fazer, ou seja, ele ficava sempre puxando as coisas, se tu não conseguiu fazer logo, manda pra mim que eu faço, então ele ficava sempre ali meio que pressionando, né? Então, o personagem da Bíblia que mais se destacou que mais se destaca nesse temperamento é Paulo, né?
Paulo se chamar Paulo, ele era Saulo, né? E ele, como Saulo, enquanto Saulo, ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia o evangelho, né? Ele perseguia os cristãos. Então ele mandava matar, como ele fez com Estevão, ele estava ali, ele era cruel, ele foi bem cruel enquanto Saulo, antes de se converter e antes de ter, não vou nem dizer que se converteu, vou dizer antes dele ter um encontro realmente com Deus. E isso aí é a prova de que nós, né, de que o ser humano pode mudar naquilo que ele quer e na hora que ele se pretende a fazer isso, né, na hora que ele se propõe a mudança, ele consegue, né? Eu já vi muita gente dizer, a personalidade não pode ser mudada, os temperamentos também não. Olha, a personalidade, eu acredito que tudo na vida é maleável. E, inclusive eu estudei bastante sobre o inteligência emocional. E eu tenho o livro do Daniel Goleman, que ele de inteligência emocional, e ele fala muito sobre isso. Os temperamentos, ele diz o seguinte, os temperamentos não é um destino da pessoa, a pessoa não está destinada, porque ela é colérica, ela tem os pontos fortes e os pontos fracos. Então ela está destinada, aquilo ali já é um destino, ela já está condenada a viver daquela forma pro resto da vida. Não, ele diz o seguinte, que se a pessoa se propõe, se a pessoa deseja mudança, ela consegue, porque o ser humano é ensinável, então o cérebro, ele tem capacidade de mudança, depende da nossa mente, depende do nosso querer, da nossa vontade. Então, é possível sim que haja essa mudança a partir do momento que a gente quer, a partir do momento que a gente se coloca para a mudança, a gente se busca mudança, a gente deseja mudança, e foi o que aconteceu, né? Quando Paulo, enquanto Saulo perseguia ferozmente e fielmente o povo cristão, né? Ele perseguia o evangelho, na verdade ele perseguia Jesus, o evangelho de Jesus. E quando ele ia naquela estrada ali, que ele caiu do cavalo, que ele se encontrou e ele ouviu a voz, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele disse que não sabia quem era, mas ele disse que era. Aí Jesus respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então assim, ó, a quem tu persegue? A partir dali, Paulo passou a ser um defensor, a partir daquele mudança, a partir daquele momento, houve uma mudança na vida de Paulo. Muitas vezes, ou algumas vezes é necessário que a gente faça essa mudança radical, como aconteceu com Paulo. Haja um encontro, aconteça algo na vida da gente como um despertar. Entendeu? Às vezes é uma doença, às vezes é um acidente, às vezes uma doença mais grave, mais séria. Aquilo ali vem como um despertar, que a gente, por muito estresse, por ser uma pessoa egocêntrica, por ser uma pessoa que só quer ser o centro de tudo e por ser muito egoísta, às vezes trabalha demais, que nem esse meu colega que eu citei agora há pouco da equipe, ele acabava por trabalhar mais que todo mundo, porque os outros da equipe ficavam chateados, diziam, fulano quer fazer, então faz. Aí jogava toda a responsabilidade para ele. Então, essas pessoas estão ali prestes a adoecer, porque ficam com uma sobrecarga, a gente tinha uma responsabilidade. E cada um ali sabia do seu compromisso, só que ele queria ser o centro, ele queria dizer assim, o trabalho foi feito porque eu estava na frente. Então ele queria ser isso, queria ser essa pessoa. Então, às vezes é preciso que aconteça ali uma coisa que vinha até trazer um certo trauma, porque a pessoa precisava daquilo ali para ela, né? Eu ouvi o caso, alguns casos, algumas pessoas que tinham um temperamento mais ou menos assim e que foram sequestradas, e lá no cativeiro elas conseguiram refletir
E quando elas voltaram de lá do cativeiro, que elas foram livres e libertas, elas mudaram, tiveram um outro pensamento e trataram de mudar de vida pensando nela e pensando no próximo, pensando no caso que era um empresário. Ele passou a compartilhar as coisas, a dividir as tarefas com os colaboradores, a confiar nos colaboradores, porque antes ele não confiava, porque ele queria ser o centro. Então, o que a gente observa é que Paulo passou a ser fiel ao Evangelho, passou da mesma forma que ele era um perseguidor do Evangelho, ele passou a ser um defensor do Evangelho. Então, por isso que a gente acredita, né? E eu acredito também que a mente humana ela pode ter essa maleabilidade de conseguir mudar os seus pensamentos, os seus comportamentos, o seu jeito de ser, a sua forma, se buscar mais o autoconhecimento e para que haja uma mudança, né? E depois da conversão, Paulo passou por uma transformação profunda, né? E dessa forma ele passou a agir. Depois que ele teve aquele encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, que ele se caiu daquele cavalo e houve aquela transformação, ele passou a agir de uma outra forma. E é essa a intenção, é esse o objetivo, que você que vai assistir esse vídeo, que vai ver, você faça essa reflexão. E uma das coisas assim, mais importantes é que para esse início de mudança é você se perguntar onde eu estou, o que eu estou fazendo e o que eu posso fazer para eu melhorar, para melhorar o meu comportamento, para melhorar o meu temperamento, porque tem muita gente usando do temperamento para ser agressivo, para ferir as pessoas, para machucar. E isso acontece demais. Então tem bastante pessoas usando desse, eu sou colérica, eu sou sanguínea, eu faço isso porque eu nem vejo, quando eu percebo já fiz. Realmente, a pessoa, o colérico, o sanguíneo, qualquer temperamento, quando vê já fez. Só que você pode trabalhar isso aí para você controlar suas emoções. E não é assim dizer, quando vê já fiz. Não, você pode perceber o que você vai fazer antes de acontecer. Isso é muito, muito legal quando a gente consegue chegar nessa parte do conhecimento, de se autoconhecer, de saber até que ponto eu aguento algo, até que ponto aquilo ali vai me fazer bem. Se eu sei, se eu passar, eu sabendo que se eu passar numa rua e ali tem algo que eu não gosto, ou eu vou num local que eu não me sinto bem, e aí, mas eu preciso ir ali, eu já vou preparada, eu já vou sabendo onde eu vou passar, com quem eu vou ver, com quem eu vou falar, e aí eu trabalho isso nas minhas emoções. Não, hoje eu tenho que me comportar, eu tô mudando, eu preciso fazer isso. Isso é tão importante. E o outro temperamento é o melancólico. Eu vou falar agora sobre o melancólico. Esse temperamento, o melancólico, ele é tímido, né? O próprio nome já diz, né? Melancolia, né? Melancólico. Então ele é tímido, ele é solitário, ele é mais na dele, ele gosta de ficar ali quietinho, ele tem uma sensibilidade mais aflorada, sabe? Ele é muito na dele ali, é uma pessoa bem profunda, ele é detalhista, ele é introvertido, sabe? Ele é bem na dele ali, quietinho, ele tem dificuldade de expor os sentimentos. Às vezes, eu tenho uma moça que trabalha comigo, que ela tem muita dificuldade. Na verdade, eu tenho duas pessoas, assim, uma que fala pelos cotovelos, uma que fala demais, fala tudo, nem pensa e já fala. E tem uma outra que a gente tem que sentar com ela e tentar, e depois de muito tempo que a gente está conversando e se colocando, se oferecendo, dizendo que a gente é de confiança, que ela pode conversar, que ela pode falar, que a gente não vai falar nada para ninguém, que aquilo vai ficar só entre nós, aí ela consegue dizer alguma coisa. Mas ela é muito fechada, ela é muito...
assim, na dela, muito quietinho. Então a gente consegue identificar que temperamento é aquele ali, porque ele é uma pessoa muito... E ela tem uma sensibilidade. Às vezes ela sabe de alguma coisa que alguém falou, comentou, aí ela chega lá e fala assim, chega com a gente assim, comigo, com os colegas, aí ela fala assim, que história é essa que estão falando isso de mim? E aí a conversa não é dela exatamente, é um assunto que envolve todo mundo, mas não só ela. E ela chega lá e fala, ela faz essa pergunta, que história é essa? Que estão falando isso de mim? Então a gente tem que sentar, ou então chamar ela ali e falar, olha, ninguém tá falando mal de ti, eu nunca ouvi ninguém falando o teu nome. O assunto é geral, é para todo mundo, é um assunto que envolve todo mundo aqui na frente. Não é só você e tal. Ou seja, a gente tem que trabalhar com essas pessoas assim, conhecendo, né? Quando a gente trabalha o autoconhecimento, realmente é muito bom, porque não serve só pra gente. A gente fala autoconhecimento, mas quando a gente se autoconhece, a gente descobre muita coisa legal no outro e muita coisa ruim também no outro. Mas assim, o importante de tudo é que a gente aprende a lidar com essas situações. Então, é muito bom. Então, os melancólicos, eles são esse tipo de pessoa, eles têm um sentimento, eles têm dificuldade de expor seus sentimentos, mas eles são fiéis, são desconfiados e tendem a escolher profissões que possam ficar sozinhos. É exatamente o perfil da minha colega lá do trabalho, né, da moça que trabalha com a gente. Ela tem exatamente esse perfil. Ela é uma pessoa que ela gosta de ficar sozinha. Tudo que ela vai fazer, se a gente oferece ajuda para ela, ela diz, não, só um pouquinho, eu faço sozinha, muito obrigada. Tá? Quando não, a gente diz, fulana vai te ajudar. Ela diz, não, eu prefiro fazer só. Então, ela é aquele tipo de pessoa que... Mas ela é uma pessoa, mas ela é bem fiel. Ela é uma pessoa que se você pede para ela fazer algo, ela faz. Se você conversa alguma coisa perto dela, pode ter certeza que ela não vai sair falando. Então, esse é o perfil, né, do melancólico. Mas ele também tem alguns pontos fortes, que eu já até falei, né? Que ele é leal, ele é dedicado, mas, e também tem uma sensibilidade, ele é uma pessoa sensível, ele se vê uma pessoa ali precisando de ajuda, se ela vê uma pessoa precisando de ajuda, ela vai lá e se oferece para ajudar. Você quer que eu lhe ajude? Você quer que eu... Não, eu posso, ela pode estar ocupada. Não, mas eu posso, depois eu termino o meu serviço. Ela fala assim. Então, ela é bem assim, ela é uma pessoa leal, uma pessoa de confiança, uma pessoa dedicada, né? Aquela pessoa que não falta muito no trabalho, que isso pra mim já é de bom tamanho já, né? Então, ela também é uma pessoa trabalhadora, mas ela também tem pontos negativos, né? Pontos fracos que precisam ser trabalhados. Que ela é egoísta, que eu tô falando, ela é a pessoa, né? As pessoas melancólicas, elas são egoístas, né? O melancólico, ele é egoísta, ele é pessimista e é inflexível, né? Ele é inflexível. E é pessimista e também é egoísta, né? E aí, falando sobre o exemplo da Bíblia, do personagem da Bíblia, a gente vê aqui Moisés, né? Na verdade, esse melancólico aqui tem muitos personagens na Bíblia. Eu vi assim, quando eu pesquisei, eu encontrei vários, né? Só que eu só vou falar sobre Moisés, porque senão meu vídeo vai ficar muito longo. E a gente vê Moisés, ele quando é uma história que mesmo sem querer, acho que todo mundo sabe essa história, quem foi da classe, quem passou por uma igreja, quem ficou na classe da escola dominical, acho que toda tia, toda prof ensinou isso para os seus alunos, sobre a historinha de Moisés, quando ele nasceu, que ele foi colocado no cestinho, né, e foi soltado no rio, e aí veio a filha de Faraó, ali a babá lá, né, veio e levou para a casa da filha de Faraó, e ele foi criado lá, apesar de todo o ensinamento que ele recebeu e tudo ali, da liderança lá do Egito, ele continuou fiel, ele cresceu e por incrível ele foi, por incrível que pareça, apesar de todo o ensino religioso que ele recebeu na casa de Faraó, pela filha de Faraó, ele se tornou um dos grandes e talentosos
líderes religiosos. Mas ele também, a gente observa que ele recebeu todo o treinamento, tudo ali pelos egípcios, tudo sem deixar os seus princípios religiosos. Ele foi fiel, né? Ele foi fiel ao seu Deus, ao seu povo. Mas ele, quando cresceu, recebeu o chamado para tirar o povo do Egito, né? Para libertar o povo de Deus. E quando ele levou o povo para o deserto, né? Ele relutou com Deus. Ele relutou, ele se achava incapaz, ele tinha complexo de inferioridade, ele não acreditava nele mesmo. Assim, ele deu várias desculpas. Quando Deus chamou ele disse que ele não podia ir porque ele não tinha competência para fazer conduzir o povo, né? Então, assim, mas ele foi um homem, assim, um dos líderes que tem mais traço de melancólico, né? E ele foi um dos líderes, assim, que inventou muita desculpa para Deus, foi, assim, sempre dizia que ele não sabia falar, que ele não tinha capacidade, que tinha gente melhor que ele. Ou seja, exatamente o que a gente ouve hoje. O que eu quero, para concluir, o que eu quero dizer aqui? Que existem hoje esse tipo de pessoa, né? A gente não consegue identificar ali o tipo de temperamento da pessoa, a gente não consegue dizer, mas olhando na pesquisa e pesquisando tudo, a gente observa que aquela pessoa ali, ela tá criando desculpas, porque são pessoas competentes, são pessoas capazes, e estão ali, às vezes, criando desculpas, dizendo que não sabe falar, que aquilo não é para ela e tudo mais. Mas então, meus amores, era isso que eu queria para hoje. Se você for novo por aqui, eu quero que pedir para você se inscrever no meu canal, me apoiar. Quero pedir para você deixar o seu joinha, deixar um comentário se você gostou do assunto, se você não gostou. Pode deixar, porque eu estou aberta à crítica também. Então, assim, para eu melhorar, eu preciso saber se vocês estão gostando, não estão. Então, se eu devo continuar trazendo esses assuntos. Então, deixe o seu joinha aí, que é muito importante para mim, viu? Gratidão.